Viva como mestre. A nossa devocional de hoje é baseada em uma devocional da irmã Vilmara Lima. Diz a palavra do Senhor em 1 João capítulo 2, apenas o verso 6. Aquele que pensa estar nele deve também andar como ele andou. Você já parou para pensar que tipo de discípulo você tem sido? É interessante parar e pensarmos nisso. Há aquelas pessoas que olham e não conseguem ver em nós nada de Jesus. É interessante que Jesus fala que nós devemos ser reflexo dele. E como discípulo dele, nós devemos então refletir a imagem e semelhança do Pai. Uma boa maneira de saber que tipo de discípulo somos é olhar para nós e ver qual é o nosso grau de comprometimento, qual é o nosso grau de compromisso com a obra do Senhor e com os mandamentos deixados por Ele. Somos apenas conhecedor da palavra ou somos praticantes? Deixa eu repetir. Somos conhecedores da palavra ou praticantes? Conhecer e praticar é totalmente diferente. O apóstolo João nos diz que mentimos quando afirmamos conhecer Cristo, mas negligenciamos os seus mandamentos. A prova de que conhecemos é a obediência. O próprio Jesus nos alertou isso, quando ele diz lá em João capítulo 15, verso 14: Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mandou. Dessa forma, devemos nos atentar com a maneira que nós estamos vivendo. Não podemos ser como aqueles judeus, por causa de quem o nome de Deus era blasfemado entre as nações. Romanos capítulo 2, verso 24. Queridos irmãos, as nossas ações falam mais alto que as nossas próprias palavras. Como temos agido? Qual tem sido a tua atitude hoje como cristão? Então, querido, podemos pensar que a nossa boa pregação, a nossa boa eloquência, não falam mais do que as nossas ações. Podemos pensar, então, que o que pregamos um evangelho diferente daquilo que vivemos? Pregamos o amor, mas temos vivido o amor? Pregamos contra o ódio, mas nós temos vivido desta forma? O evangelho que difere daquilo que estamos vivendo, nós estamos pregando qualquer outro evangelho, menos o evangelho de Jesus. Viva como mestre. É a nossa devocional de hoje. As pessoas prestam mais atenção no que nós fazemos do que nós dizemos. Deixa eu repetir. As pessoas prestam mais atenção naquilo que fazemos do que naquilo que falamos. Precisamos alinhar as nossas palavras às nossas ações, de forma que ações e língua falam a mesma coisa. Palavras sem testemunho vivo são apenas palavras. Palavras sem testemunho vivo são apenas palavra. Glorifiquemos, pois, o nome do nosso Senhor por meio das nossas atitudes. Glorifiquemos o nome do Senhor, não por aquilo que falamos, mas como agimos. Como temos agido diante dessa pandemia? Como temos agido diante dos governos? Como temos agido, queridos, diante de tanto absurdo que a gente vê acontecendo no nosso Brasil hoje? Como nós estamos agindo? Não falando, mas como nós estamos agindo. Viva como mestre, a fim de ter a autoridade dele para falar dele. Viva como mestre, a fim de ter autoridade para falar dele. Amém, queridos? Podemos orar? Ajude-nos, ó Pai, a viver como mestre.
Ajude-nos, ó Pai, que as nossas palavras sejam, Senhor, referência daquilo que nós agimos. Ajude-nos, ó Pai, a viver como mestre nesse mundo, para que, Senhor, as nossas palavras venham refletir que somos teus discípulos. Ajude-nos, ó Pai, a viver. Muito obrigado por essa tarde. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Uma boa tarde, na graça